O primeiro Congresso Regional do Direito Agrário. Eu gostaria que você falasse sobre esse assunto, a importância de debater este assunto aqui no Oeste Paulista. Tudo bem? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Marcelo, aos ouvintes da Oeste. Então, hoje nós estamos aqui para fazer um convite muito especial. Esse congresso foi muito sonhado por nós, a gente buscou muito a realização desse congresso. Então, no dia 16 e 17, é um congresso que a gente quer trazer uma visão diferente também da advocacia para esta área do direito. A gente entende, né, todas as nossas peculiaridades da região que a gente se encontra, então a gente gostaria que a advocacia tomasse ciência também da possibilidade de trabalhar nessa área do direito, que é uma área muito importante. Então esse congresso foi feito com pessoas muito competentes, que vão poder conversar com todos nós sobre esse assunto e sobre essa área que está aí. Como surgiu a ideia de criar esse tipo de congresso para falar sobre esse assunto, para discutir, já colocando também o Dr. Bruno Vendramini, que é da Comissão Agrário da OAB? Então, a ideia desse congresso surgiu em 2022, quando foi aprovada a Lei de Regularização Fundiária Paulista, né, que, como é de conhecimento aí do pessoal da região, a gente tem um fantasma aqui na nossa região, que são as terras devolutas, né, as terras públicas e as ações discriminatórias, que trazem muita insegurança e falta de investimento na nossa região. E em 2022 foi aprovada a Lei 17557. O que ela fez? Ela permitiu que o proprietário fizesse um acordo com o Estado para ele pagar uma taxa de legitimação da terra dele para tirar esse problema da sua terra. Certo. E a gente procurou a OAB para poder fazer um evento, para explicar isso para a população, tanto para os produtores como para o pessoal da área técnica, que também precisa andar alinhado com o jurídico para conseguir resolver esse problema, né, da região. Então a gente fez primeiro um evento mais voltado para regularização fundiária, que tem tudo a ver com o direito agrário, né? E depois disso a gente viu que essa demanda ela era mais constante, a gente queria aprofundar mais, né? A gente queria trazer outros temas também que envolvem o direito agrário. O direito agrário é uma matéria multidisciplinar, né? Então a gente trouxe alguns palestrantes, por exemplo, o Dr. Fernando Batistuso, para falar da área de trabalhista no campo. Também o professor Maurício Bonazar, que é de São Paulo, para falar sobre os contratos agrários. E a doutora Fernanda Boim, que é para falar sobre a violência no campo. Um tributarista, que é o Dr. Luiz Paulo Jorge Gomes, que ele vai falar sobre a reforma tributária no agronegócio. Certo. E para finalizar, o dia 16, o nosso secretário de Estado, o Guilherme Piai, e o presidente do ITESP, o Lucas Bressanin. Eles vão falar sobre a regularização fundiária, que é sobre essa lei que estava comentando agora, a segurança jurídica e a paz no campo. Certo. A gente trouxe, doutor, inclusive o Lucas Bressanin, que é o presidente do ITESP, e o próprio Guilherme Piai, que já concederam o secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, e eles falavam sobre esse assunto, dessa questão, dessa nova lei, e eles anunciavam também que pela primeira vez o Estado de São Paulo se vê livre dessa questão de invasões de terra. Nesse congresso, também abordando esse assunto, é um tema muito importante, né, doutor? Porque dá tranquilidade e paz no campo, né? Quando a gente vê que é um assunto que se arrastava por longos e longos anos, onde a gente via insegurança da questão agrária no Pontal do Paranapanema, e a gente falava assim, parece ser tão fácil de resolver, mas ninguém coloca a mão na massa para resolver esse problema. E a gente vê agora, com esses jovens entrando na política, que são de Presidente Prudente, e resolvendo esses assuntos tão rapidamente e praticamente zerando essa questão agrária de invasões aqui no Pontal do Paranapanema. É um assunto legal também para ser discutido, né, doutor? Com certeza. Essa lei também, porque assim, os movimentos sociais, eles tinham essa pressão, né, nessas terras que tinham uma presunção de serem devolutas. Então são terras que poderiam ser públicas, né, dependendo da posição ali do judiciário. Então as invasões de terra eram uma forma deles pressionarem o Estado a resolver esse problema, seja pela reforma agrária ou seja por fazer um acordo, né, com o particular. Então depois que essa questão foi resolvida, eles perderam o argumento para poder invadir a terra. Exatamente. E assim, com a mudança do governo também, a gente viu uma mudança significativa também da atitude da polícia, né? O Guilherme Derrite fez uma
uma repaginação na forma como que a polícia agia. Então, assim, tem uma denúncia que vai ter uma invasão, a polícia agora está indo em cima, não está deixando invadir mais, porque, assim, são muitas pessoas e é uma situação, assim, muito desagradável. É prevenção, né, doutor? Exatamente. Prevenir, né? Isso. Não deixar acontecer. Exatamente. Porque deixava acontecer para depois resolver. Sim, aí jogava tudo nas costas do judiciário e vai ficando cada vez mais complicado, né? Com certeza. Voltando no tempo, porque senão é um tema muito abrangente, a gente vai saindo. Então, com a palestra, o congresso é 16 e 17. Isso. Onde que vai acontecer e quem pode participar? Aqui fica a dúvida, né? Eu não sou do agro. Eu posso participar para também ter conhecimento sobre essa questão? Claro, com certeza. É aberto a todos, aberto ao público. E vai ser na OAB. Certo. Nos dias 16 e 17. Então, as palestras que eu havia falado foram no dia 16, né, na segunda-feira. Certo. E no dia 17 pela manhã, a Fabiana Tamaoki, doutora, vai falar sobre reflexos do direito ambiental no agro. E o Dr. Renato Lopes e o Dr. Miguel Flora vão falar sobre a constitucionalidade da Lei de Regularização Paulista, que é essa lei que eu estava falando agora. Eu gostaria de falar também sobre as inscrições. Isso, que é muito importante. Sim, que são pelo WhatsApp da OAB. O número é 18 certo 3221 0641. 18. Repete para a gente, doutor. 18 3221 0641. Tá. No evento, tem algum custo? As pessoas que queiram participar, como é que faz? Então tem uma taxa de inscrição, de R$90 para o público em geral. Certo. E R$72 para a jovem advocacia e para os advogados com mais de 60 anos e estudantes de direito tem um desconto. Esse é o primeiro evento que é realizado pela OAB, né, doutora? É o primeiro evento. Coloca a doutora Viviane para falar mais um pouco. Congresso neste formato, é o formato, é o primeiro, já né? teve, como o Bruno disse, já teve sobre a regularização. A gente está na dúvida, mas a gente acha que foi em 2022. Certo. Aí, congresso neste formato é o primeiro. E que vai ter vários, né? Eu acho que é um assunto, né, doutora? Agora, o Bruno veio nessa sua gestão já. O Bruno veio aprimorar e engrandecer a nossa gestão. Foi uma aquisição. Eu falo que o Bruno foi uma aquisição. Porque é um menino muito novo, mas é um menino muito engajado na área. Então a gente está muito feliz com a parceria, com o trabalho voluntário que todos os presidentes desenvolvem, em especial hoje o Bruno, que nós estamos falando dele. E a gente está muito feliz, porque como o Bruno mesmo disse, a gente fala Congresso de Direito Agrário, mas ele abrange muita coisa, né, muita doutor? coisa, abrange a violência doméstica, abrange várias situações. Então, assim, a gente precisa ver o direito agrário não só como uma questão única, mas também como uma questão abrangente. E é isso que o Congresso quer trazer. Principalmente questão trabalhista. Eu acho que a questão trabalhista, acidentes no campo, são dois assuntos que é de extrema importância, são dois assuntos que a gente não vê tanto a se abordar. A gente vê direito trabalhista em empresas, em empreendimentos, em comércio, mas quando se fala em direito do trabalhador no campo, isso é pouco explorado, né? E é bom a gente debater isso, não só para o trabalhador, mas também para o empresário. O empresário, o pecuarista, o agricultor, principalmente, que às vezes ele, por falta de conhecimento, até mesmo não entender, acaba passando um pouco desapercebido, quando se vê, se acaba num emaranhado tão grande ali de problemas trabalhistas no campo. É um assunto muito importante de ser debatido, né, doutora? Sim, nos tempos atuais. Com certeza. E é como você disse, às vezes por desinformação, na maioria das vezes por desinformação. Então esse congresso é a oportunidade da gente trazer essas informações também, não só para a advocacia, mas também para as pessoas que tiverem interesse no campo agrário, que tiverem qualquer tipo de interesse. Será muito importante participar, porque a gente trabalha, a gente fala que faz eventos para a advocacia, mas também para a população em geral, porque é de interesse de todos, né? Então é importante a participação de todos. E casou certinho com a FEICORT, né? Não foi por acaso. Eu ia perguntar isso, casou certinho, porque nós vamos estar nesse período tendo aí a FEICORT aqui em Presidente Prudente, e casou certinho, porque nós vamos ter muita gente do setor aqui, né? E vocês mesmos já falaram que qualquer um pode participar, taxa de inscrição, as inscrições podem ser feitas no site. No dia, se no WhatsApp da OAB, se as pessoas entrando em contato no dia, elas podem também adquirir o convite? Sim, elas podem adquirir. A gente tem um limite, uma capacidade, a gente está com bastante gente já inscrita, mas até no dia a gente consegue fazer essa inscrição, sim. Qual que é o período lá? O pessoal, que horário que vai começar as palestras? Tem um período, além
além de ofertar as palestras, vai ter outras atividades lá ou Então, não? no dia 16 começa 8h30, aí tem um intervalo pro almoço e tem o período da tarde que termina às 6 horas da tarde. No dia 16. No dia 17, das 8h30 até o meio-dia, porque já é o primeiro dia da FEICORT. Então, não por acaso, nós marcamos o congresso para a mesma data do FEICORT para a gente pegar também esse público. Perfeito. Vocês querem falar mais alguma coisa? Acho que foi tranquilo, a gente falou dos palestrantes, falamos do dia, da data e tudo que vai se envolver nesse evento, o primeiro congresso que fala do direito agrário aqui no Oeste, não só no Oeste Paulista, mas no Brasil, um assunto muito abrangente que dá pra gente ficar aqui falando vários assuntos. Doutores, muito obrigado de antemão, a rádio está aberta para vocês virem falar sobre questão de direito agrário. Vou utilizar bastante o Dr. Vendramini lá, filho do meu amigo, Dr. Vendramini, pessoa que eu tenho uma autoestima muito grande, uma pessoa maravilhosa, um dos advogados mais competentes em Presidente Prudente, e a doutora Viviane Segato, que eu já falei isso para ela, me orgulho de estar entrevistando a primeira presidente da OAB, e eu quero convidar para a gente vir falar sobre isso, principalmente sobre isso, viu, doutora? Vamos combinar. Porque eu fico muito feliz, que é quebrar paradigmas, eu gosto quando isso acontece. Quebrar essas coisas, só homem, não, por que não colocar uma mulher? Deixar uma mulher, porque eu falo isso, a mulher, ela tem uma amplitude muito maior, a gente resolve as coisas, o homem, mas a mulher, sem dúvida, traz um brilho maior, é uma coisa fantástica e eu gosto muito, principalmente quando você quebra isso, homem, sempre presidente, vem uma mulher para colocar, a mulher também é competente, a mulher também tem seu lugar na presidência da OAB. Eu agradeço. Obrigado, viu, mais uma vez. Imagina, obrigado a vocês. Bom, falamos sobre o primeiro Congresso Regional do Direito Agrário.